Qual tipo climático favorece o processo de adulteração do solo do texto, descrito no texto? A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha pele-planície é corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tal como massas de areia, camadas de cascalho e seixos, e pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas, ferrugem, que formam uma crosta laterítica, denominada canga. Então ela está falando aqui basicamente das chapadas, né? Tá lembrado das chapadas do Veadeiro, assim, né? Aquelas crostas lateríticas, assim, gigantescas, né? Pessoal, qual que é a grande característica aqui, tá? Se você não sabe o território brasileiro, onde a gente tem essas chapadas aqui e tudo mais. A grande característica é o seguinte, tá? Vai acontecer um processo de chuvas, tá? Chuvas abundantes em alguns períodos. Esse processo de chuva vai causar um intemperismo, certo? Esse intemperismo ali do solo vai carregar muitos dos metais que estão presentes nesse solo, certo? E geralmente metais que são solúveis, metais solúveis são carregados, causam intemperismo ali daquele solo. Depois disso, a gente tem um período de seca. Bom, essa chuva ela vai causando a erosão, o intemperismo do solo, vai desgastando esse solo. Depois nós temos um período de seca. Nesse período de seca, ficam apenas os metais que não são solúveis, geralmente ferro, geralmente alumínio. Esses metais, eles vão causando superfícies ferruginosas. Essas superfícies ferruginosas, contribuídas com a seca ali também que vão causando, elas vão se acumulando e vão criando essas famosas chapadas. Então envolve um período de grandes chuvas, tá? Chuvas volumosas e período de grandes secas, tá? Característica de qual tipo de clima? Característica de um clima tropical. Beleza? Vamos lá. O tipo climático que favorece o processo de alteração no solo descrito é árido? Não, porque precisa ter chuva. E o clima árido, ele tem um grande déficit hídrico. E aí, se não tem chuva, não tem intemperismo do solo. Um clima árido ali vai promover muito mais o processo de desertificação, tá? Um processo de desertificação do solo. Não tanto chapadas, né? Chapadas dos veadeiros e tudo mais. Subtropical, com baixas temperaturas, bom, não é bem um clima subtropical, né? Não é bem baixa temperatura, geralmente tem uma temperatura um pouco mais elevada, né? Um clima que tem que chover, então geralmente é um clima que chove muito, mas tem que ter seca, né? Tem que ter seca. E um clima subtropical, ele não vai ter secas, assim, né? Ele vai ter baixa temperatura, mas não essas secas, assim, mais fortes por causa da erosão. Um clima temperado, com invernos frios e secos. Bom, invernos frios e secos, a gente tem pouca chuva muitas vezes, tá? E precisa ter período de chuvas, tá certo? O clima temperado, ele não vai favorecer o processo de intemperismo ali, tá? O processo de intemperismo tem que ter chuvas fortes para causar intemperismo do solo, e depois um período de seca para poder ter deposição desses metais, e aí o solo, as areias vai se depositando, depois chove de novo, e aí você vai modulando aquele território e criando essas grandes encostas, essas superfícies lateríticas aqui, tá certo? Precisa ter chuva e seca, tá? É um grande período. Tropical, com sazonalidade de chuva, perfeito, letra D, tá? Um clima parecido ali com... onde que a gente tem a Chapada dos Veadeiros aí, né? É Goiás? Que a gente tem Chapada dos Veadeiros? Equatorial com pluviosidade abundante. Cuidado, clima equatorial não tem essa característica, porque equatorial não tem secas, tá? O equatorial tem climas bem definidos, né? Climas bem definidos. Então ele não vai ter essa ideia de um período forte de secas, aí um período com chuva abundante, tá certo? Então é um clima mais tropical ali, né? Ele tem uma certa sazonalidade de chuva. Chove, depois fica um bom período seco. Aí vem chove de novo, aí tem um bom período seco. Isso vai causando um processo de erosão do solo e intemperismo, tá certo? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado
ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.